Se você é machista, terraplanista ou criacionista, um de nós está no debate errado. Não perca aqui seu tempo porque não é para você este trabalho, a não ser que pretenda se abrir a uma reflexão isenta. Espero que seja este seu caso. Neste capítulo, um provável arranjo anatômico de nossa psique. Recorrendo a outro de meus trabalhos, outras hipóteses, vou apresentar aqui, de forma resumida para não fugir ao escopo deste livro, uma arquitetura psicológica básica de nossa espécie que integra as visões de Jung e de Freud a algumas adições que deduzi, para que possa me fazer entendido ao apresentar algumas das conclusões a que vou chegar. Carl Gustav Jung, de 1875 a 1961, psiquiatra e psicoterapeuta suíço que fundou a psicologia analítica. Propôs e desenvolveu os conceitos de personalidade extrovertida e introvertida, arquétipo e inconsciente coletivo. Sigmund Shlomo Freud, de 1856 a 1939, médico neurologista e psiquiatra, criador da psicanálise. Há em nossa psique dois âmbitos principais já largamente aceitos pelas ciências afins, um consciente, que podemos acessar livremente por nossa própria vontade, e outro subconsciente, ou inconsciente, de acesso um pouco mais restrito, ainda que inteiramente disponível sempre que requerido. Vou usar uma imagem para facilitar o entendimento deste arranjo. Imagine que fossemos um navio e a parte acima da linha d'água seria a fração consciente de nossa psique e a fração abaixo a subconsciente. A parte em vermelho na imagem em seguida seria nosso subconsciente pessoal, uma fração singular, só a nós afeta. O oceano seria o subconsciente coletivo, uma instância de caráter público e plural, no qual estaríamos todos flutuando, parcialmente imersos, navegando diuturnamente. Na fração consciente, a meu ver, parece conviverem vários tripulantes, dos quais vamos aqui focar apenas 5, os que se alternam em protagonismo a cada nova situação vivida, sempre de acordo com ela. O primeiro, na verdade, é uma figura externa, não embarcada neste navio, a persona, uma instância criada por outras pessoas com base nas impressões que têm de nós ou que causamos a elas, o que elas julgam sermos, com o que concordamos tacitamente. Isto a torna, de certa forma, presente em nossa psique. É uma instância que não se submete ao nosso controle direto, porque é ancorada fora de nosso espaço e vontade pessoais. É o que acham que devemos ser, o que devemos parecer a eles, sejam quem forem, próximos ou não. É como alguém que observa este navio a partir de Porto com um walkie-talkie em mãos em íntimo contato conosco. Esta persona tem como principal característica de ficar o tempo todo martelando em nossas mentes suas imposições e padrões de comportamento e de apresentação, tudo o que considera que devamos ser, ter, fazer ou achar. Para ela, machos têm que viver como machos e fêmeas como fêmeas. Pais como pais e mães como mães. Profissionais como tais e familiares da mesma forma e padrões convencionados. Simples assim. É a principal responsável, por exemplo, pelos traumas, crimes e preconceitos quase sempre relacionados à homossexualidade. Freud a chamou de superego. Segundo ele, é uma espécie de juiz dedicado a zelar pela ética, pela moral e pelos bons costumes coletivos, a continuamente avaliar cada uma de nossas ações e pensamentos e que, caso encontre alguma não conformidade, nos condenará a duras penas. Na posição diagonalmente oposta, na maior intimidade de nosso universo pessoal, estará outra divisão de nosso consciente, que é o self, também chamado personalidade, este sim, particular, individual, singular, necessário tripulante daquele navio. Na verdade, é seu capitão. Freud o chamou de semiconsciente. Jung, de inconsciente coletivo. Ao contrário da persona, esta fração nasce de dentro para fora e temos sobre ela amplo e total controle e autoridade. É nossa maior intimidade, nosso verdadeiro eu. É o único que, de fato, no momento presente,
As outras frações do consciente, enquanto meras projeções do self, estarão sempre no passado ou no futuro, o que as fará, aliás, tão frágeis e voláteis. O self só se forma na adolescência, aos cerca de 12 a 14 anos, portanto. Primeiro nas meninas, depois nos meninos. Na verdade, o processo de sua formação é o que vai caracterizar o turbilhão existencial que caracteriza esta fase de nosso desenvolvimento, tanto orgânico quanto psicológico. Ainda na fração consciente temos uma terceira instância, chamada ego. É quem achamos que somos, aquele da fotinha postada nas bios das redes sociais. Perceba aí a sutileza. Persona é o que acham que somos, ou o que devamos ser. Self, o que de fato somos. Ego é o que pensamos ou desejamos ser. Freud o chamou de pré-consciente. Passamos a maior parte do tempo vivenciando e praticando o ego, particularmente as mulheres, que o têm muito ativo e proeminente, tendendo a prevalecer sobre as demais frações. Nos homens esta prevalência é do self, de forma geral. Em todos nós, a vivência predominante do ego pode ser tão forte que podemos até nos esquecer de nos conectarmos mais a miúde com o self, que pode assim até ir sendo perigosamente relegado. Há uma quarta fração do consciente a qual chamei de contra-self, uma espécie de perturbador oficial do self, o habitáculo de nossas sombras, defeitos, pulsões e taras mais inconvenientes. Em conjunto com a persona, de quem se diferencia apenas por ser pessoal, interno, aparentemente não coletivo, nele estarão nossas pulsões negativas, aquelas que estarão continuamente a tentar nos puxar para trás, se opondo ferozmente às iniciativas do self, quaisquer que sejam, desde as mais corriqueiras até as mais complexas. Enquanto o self se dedica a conceber e realizar planos e projetos, em quaisquer escalas, a burilar talentos, a produzir e cultivar saberes e quereres, o contra-self, sempre rabugento, primitivo e debochado, se esforça por lhe tirar os méritos e as razões, procurando sistematicamente minar as energias por ele direcionadas. É um verdadeiro broxante continuamente empenhado em nos drenar as melhores energias e iniciativas, em gerar e desenvolver as famigeradas crenças limitantes que tanto nos prejudicam. Esta fração corresponde ao arquétipo da sombra preconizado por Jung, ou a resultante do mecanismo de projeção descrito por Freud, depositária das particularidades que, em geral, procuramos neutralizar, recalcar e ocultar. O contra-self é a primeira fração a se formar em nossa psique, desde a mais tenra infância. Falar dele é falar das crianças em sua primeira infância, em seu absoluto egocentrismo e distanciamento da realidade. Seus atributos são exatamente os mesmos, elas não os ostentando, portanto, por maldade ou má índole natural, mas pelo primitivismo decorrente da escala normal de evolução psicológica e cultural, gradual ao longo do tempo, inclusive pelo fato de ser completamente analfabeta e não dominar qualquer linguagem escrita ou falada, sequer a mais rudimentar, se comunicando apenas com as linguagens gestual e comportamental, exímia seguidora de exemplos que é. Para onde for o ego, irá também o contra-self, como que por ele tutelado. Em geral, ambos serão subjugados satisfatoriamente pelo self ou até pelo narciso, a quinta fração, que passo agora a apresentar. O narciso é uma fração curiosa, uma espécie de abre-alas, como que outra pessoa que vive em todos nós compartilhando a existência como parte de nosso verdadeiro bioma pessoal. É uma presença importante embarcada no navio. Será, aliás, sempre a primeira a chegar aonde quer que formos, caracterizada por sua vaidade exacerbada, egocentrismo e sarcasmo. Sua principal fraqueza é sua paixão doentia pelo ego. O encéfalo é a estrutura anatômica que dá base material a toda esta turma. É um sistema envolto pelos ossos e membranas do crânio, meninges, do qual o cérebro é uma das várias partes,
a mais externa em sua porção superior e lateral como um capacete, onde dois universos se encontram e convivem em sofisticada harmonia, o material, anatômico, orgânico, celulado, e o virtual, mental ou psicológico. O primeiro se divide, basicamente, em sistema reptiliano, sistema límbico e neocórtex, em ordem crescente de formação na escala evolutiva, segundo a teoria do cérebro trino, de Macklin. A fração anatômica a se formar, a mais antiga, é o sistema reptiliano, responsável pelas funções mais primitivas ligadas à sobrevivência direta, controlando o funcionamento vegetativo do organismo. Fica posicionado na nuca, em continuação ao feixe de nervos que se projeta da porção superior da coluna vertebral, depois de formar a parte mais interna do pescoço. É uma região onde não se registram raciocínios mais elaborados, mas de onde partem as reações mais instantâneas, muito rápidas, se concentrando todo o tempo na sobrevivência direta, defesa e manutenção geral do organismo, ao qual serve de maneira solícita, incondicional e diuturna, como se fosse um agente de segurança, mordomo ou dedicada mucama. Na parte oposta do encéfalo, na fração mais externa que o envolve como um capacete, temos o neocórtex, parte principal do cérebro. A formação é novelada que primeiro enxergamos a um exame visual, que usualmente o representa graficamente. É sua fração mais recente do ponto de vista evolutivo, tendo se desenvolvido bem mais tarde que o restante do corpo humano, há cerca de 180 mil anos, lembrando que nossa espécie tem cerca de 300 mil anos como tal, visando completar o sistema cognitivo e lhe prover de objetivo e função na criação, tal como hoje nos constituímos. Presumindo que nossa principal função no contexto amplo da natureza seja geração, processamento e uso prático de informações, e considerando que é nesta fração que estes sofisticados processos acontecem, podemos considerar que para a existência e manutenção desta fração do encéfalo se resume todo o aparato orgânico longamente concebido e construído pela natureza para lhe dar sustentação, mobilidade e suprimento de nutrientes e energia. Detalho melhor este assunto em outro de meus livros, chamado Algumas Hipóteses. O neocórtex se forma entre os 4 e os 6 anos de idade, o que nos remete ao fato de que o encéfalo não está completamente formado logo ao nascermos. Trata-se de um processo gradual, que se passa ao longo da primeira infância, só se completando em torno dos 6 a 7 anos, do ponto de vista orgânico, não psicológico. Se divide longitudinalmente em 2 lóbulos. O esquerdo é afeto aos processos de elaboração e processamento da linguagem, dos cálculos, da resolução de problemas e das memórias de curto prazo, mais recentes. O lado direito se dedica ao processamento de imagens e sons, particularmente das músicas, às atividades que exigem destreza manual e ao exercício das intuições. É onde habitam 2 personagens ilustres, nossos narcisos, do lado direito, e nosso self, do lado esquerdo. Isto significa que o lado esquerdo do cérebro é onde devemos estar e existir de fato. Abrindo aqui parênteses para evitar que se confundam meus leitores, quando digo diferentes personagens, self, contra-self, ego e narcisos, me refiro à alternância de frações de nós mesmos ao longo do tempo, de acordo com as circunstâncias e contingências, plurais que somos por natureza, como já disse. A rigor, todos somos a mesma pessoa. O que muda é apenas a predominância de uma ou outra fração em determinados momentos, de acordo com as contingencias ou situações a que formos expostos ao longo dos dias e da própria vida, como que em uma dança das cadeiras perpétua. Esta pluralidade de existências e convivências, mais ou menos harmoniosas, se manifesta também em nosso aparato orgânico, já que de nossas quase 70 trilhões de células, apenas 40%, ou cerca de 30 trilhões delas, são realmente nossas, portadoras de nosso DNA exclusivo, o restante sendo micro-organismos que conosco convivem em harmonioso mutualismo.
Uma gigantesca multidão, portanto. Entre o neocórtex e o sistema reptiliano, temos o sistema límbico, sede das emoções, sensações e intuições. É um recheio e tanto, que confere sabor, encanto, equilíbrio, harmonia e brilhantismo à nossa existência. Surgiu logo após a fração reptiliana na escala evolutiva, ao que parece para lhe prover de melhores mecanismos de defesa e outros aperfeiçoamentos que lhe trouxeram alguma sofisticação, tais como novas funções de sobrevivência e de interações sociais. É onde se concentram nossas memórias de odores e perfumes. Esta, aliás, é a razão de nos lembrarmos dos odores mais remotos de nossa primeira infância, da qual pouco ou quase nada nos lembramos com maior nitidez na idade adulta. O sistema límbico é para onde as outras frações encaminham suas tarefas quando as pressões e estímulos externos demandam respostas desafinadas com suas vocações naturais, lógicas em um caso e de mera sobrevivência em outro. É o endereço preferencial de nosso ego, sempre escalado para lidar com situações pouco contrastantes, que exijam escrutínio, para o tratamento de dúvidas e ansiedades, para o processamento dos estímulos sensoriais enviados do meio ambiente para negociações mais complexas tanto internas, com outras frações e instâncias psíquicas, quanto externas, a serem conduzidas com outras pessoas, circunstâncias ou fatores do meio ambiente. Bem, já temos o suficiente para seguirmos nesta leitura, por mais superficialmente que tenha aqui tratado este assunto tão amplo e complexo. Próximo capítulo. As premissas.